Olá, muito boa noite. Começando aqui mais uma live, quer dizer, tentando, embaixo de um temporal, de uma chuva torrencial aqui que não para de cair. Não sei se a internet vai suportar. Na verdade, eu acredito que está chovendo demais aqui. Não sei se a internet vai conseguir. A gente vai tentar fazer essa live para que consiga chegar no teu objetivo. O barulho aqui que está vindo muito forte é da chuva que está caindo aqui, boa noite, e é muita água. Alguns lugares já estão alagados, outros lugares não tem conexão com a internet. Então acredito que eu vou tentar fazer o melhor possível e acredito que vai dar certo, ok? Bom, o título de hoje: entenda por que você faz tudo certo na autoescola, no dia a dia, nas aulas, e chega no dia da prova, tu faz tudo errado, começa a errar tudo. Eu vou te mostrar hoje aqui que na verdade isso é a questão da tua mentalidade. Quem está entrando aí vai dando um ok, um boa noite, vai colocando, apertando os coraçãozinhos para que mais pessoas assistam essa live, não perca esse conteúdo, que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar a levar a tua aprovação. Para quem ainda não me conhece, está entrando agora no perfil aqui do Instagram, @aprovado-na-CNH. Eu sou Carlos Nogueira, sou terapeuta e sou especialista em ensinar mulheres que reprovaram a serem aprovadas na próxima prova prática de direção, somente mudando a sua mentalidade, usando técnicas e ferramentas de coach, de programação neurolinguística, a famosa PNL e hipnose. Eu mudo a forma como tu pensa e com isso levo até o teu resultado. E uma coisa muito legal, não importa quantas vezes tu reprovou, não importa o que tu já fez de errado, não importa em qual parte do processo tu esteja, em que parte da tua trajetória. Na verdade, eu acredito que eu consigo te ajudar no momento que tu te compromete com a mudança. Eu hoje vou te mostrar porque não adianta tu achar que prática vai resolver um problema que é de fundo emocional. E vou te mostrar por que talvez isso que tu esteja passando hoje é emocional, ok? Na realidade, hoje nessa live eu vou te mostrar por que você erra e no dia da prova, mais e mais no dia da prova, e não comete os mesmos erros no dia normal. Na verdade, a maioria das pessoas que reprovam hoje, elas estão presas em algum momento da vida delas. Eu vou mostrar como isso acontece através da tua mentalidade, ok? Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal do YouTube, que lá tem um monte de técnica, um monte de dica, um monte de ferramenta para te ajudar a chegar na tua aprovação e com isso que o processo seja muito mais rápido. Eu acredito hoje que no momento que tu tem as duas coisas que são essenciais para a aprovação, tu consegue ter o resultado de uma forma muito mais acelerada. Não tem aquele monte de repetição. As minhas alunas, a maioria, chega até mim e eu pergunto para elas: se tu pudesse fazer de diferente depois que elas são aprovadas, o que tu faria? Elas dizem todas que teriam me conhecido mais antes, mais rápido, que a aprovação dela seria mais certa. Então eu quero que tu entenda o seguinte, que no momento que tu já foi lá, faz tudo certinho, no dia a dia, no dia normal, no dia das aulas, tem mulheres que até já dirigem, têm o seu próprio carrinho, e mesmo assim praticam diariamente, e mesmo assim chega no dia da prova, elas acabam reprovando. Elas acabam cometendo pequenos erros que não era normal no dia a dia. Então são coisas que às vezes um pequeno esquecimento, um branco, às vezes de dar um pisco, uma seta. Muitas vezes eu vi já pessoas errarem a troca de marcha no dia da prova. Uma coisa que jamais erraram, eu já vi mulheres errarem a baliza numa coisa que nunca tinham errado antes. Mulheres até que eram excelentes em baliza. Eu vi uma das alunas que ela na verdade fazia a baliza em menos de 2 minutos. Eu vi ela fazer uma baliza uma vez no dia das aulas, que eu sinceramente não tinha visto nenhum homem na face da terra fazer uma baliza tão perfeita como ela.
Só que aí chegava no dia da prova, ela ia fazer a tal da baliza e ela reprovava no dia da prova justamente na baliza, naquilo que ela fazia e fazia muito bem, fazia até com uma certa excelência. Até que nós, trabalhando a mentalidade dela, nós começamos a perceber que na realidade ela reprovava porque ela tinha algo de fundo emocional que estava atrapalhando, interferindo na hora da prova. Na realidade, o que é isso? Vou tentar te explicar de uma forma mais simples possível. Na realidade, nós seres humanos temos vários gatilhos que são acionados no momento de precisão para evitar o perigo, ou então para que a gente não sofra por antecipação ou com várias coisas que podem estar ocorrendo. Por exemplo, muitas vezes quando criança, um adulto chegou, foi colocar a mão no fogo e um adulto gritou, berrou: não bota a mão no fogo, fulano, que vai te queimar, vai te machucar. Ou então botar o dedo numa tomada. A mãe, um pai gritava com a criança para não fazer isso, porque ali ia levar um choque. Muitas vezes, a maioria das vezes a gente nunca levou um choque, é raro. Mas por quê? Porque um adulto já te avisou. Só que às vezes a forma como é dado esse aviso, como é dado essa informação, se ela for algo que tem um impacto emocional muito grande, isso acaba acarretando, entrando no sistema nervoso da pessoa. A partir dali, qualquer situação de perigo, ela vai sentir o mesmo sintoma. Vou dar um exemplo. Imagina uma criança que vai botar a mão no fogo. A mãe ligou o gás lá, a cozinha, o fogão, e aí a criança viu aquilo ali, achou sensacional, achou o brilho da luz, achou atrativo, e ela vai em direção ao fogo. Nisso a mãe está fazendo outra coisa, quando percebe, a criança está quase colocando a mão. E o que a mãe faz? Por instinto a mãe grita, a mãe berra, a mãe puxa, a mãe segura. O que vai acontecer com aquela criança? Ela vai se espantar, vai ter um susto, vai ter um sobressalto. Geralmente a respiração dela vai ficar muito ofegante, o coração vai bombear muito mais sangue. Então ela vai, às vezes algumas tem até dá tipo um apagão por segundos e a pessoa esquece por completo o que aconteceu. Isso é emocional. O que pode acontecer? Essa criança, na medida que ela vai se tornando um adulto, na adolescência, ela vai estar trazendo aquele mesmo sintoma, aquela mesma situação ao longo da vida. E aquilo vai aumentando conforme ela vai passando por outras situações de perigo. Aquele mesmo sintoma vai aumentando cada vez mais. E sabe quando esse sintoma vem mais forte? Ou esses sintomas? No momento que tu está passando por uma avaliação, no momento que tu está passando por uma situação de estresse muito grande, um estresse inevitável como a prova prática, porque na realidade às vezes tu chega num ambiente desconhecido, com um monte de gente te observando, um monte de gente te analisando, fora o examinador, o avaliador, às vezes até o teu próprio instrutor. Então isso traz uma carga emocional muito grande. E sabe aquela emoção que estava guardada lá dentro de ti? Isso acaba acarretando, acaba virando muito mais forte e vem com uma sensação muito mais rápida dentro de ti. Isso vai acabar que vai influenciar outras áreas da tua vida também, não só o processo da CNH. As pessoas acham que é por causa que eu só reprovei, é só pagar de novo, é só fazer de novo, ou então vou desistir, vou deixar para lá. Mas na realidade não é só isso. Isso é algo que veio da tua infância, que pode estar acarretando agora no teu presente e pode acarretar no teu futuro. E vai ocasionar em outras áreas da tua vida, vai acabar prejudicando também. Porque na realidade não é só a questão de ser aprovado na CNH, tem outros fatores que vai influenciar em outras áreas da vida. Então quando eu digo para as mulheres que eu vou fazer nelas uma mudança de vida, não é só a questão de ser aprovada, não é só a questão de perder o medo de dirigir, é muito maior, é uma mudança de vida. E isso, no momento que tu consegue ser aprovada, a tua vida muda. Por quê? Porque na verdade imagina aquela pessoa que reprovou 1, 2, 3, 4, 5
Imagina aquela pessoa que reprovou 10 vezes. Ou então imagina aquelas mulheres que reprovaram mais de 20 vezes, como eu já tive alunas assim. O que acontece? Ela acaba entrando num processo de frustração, de negação, a autoestima dela acaba ficando cada vez mais prejudicada, ela passa a desacreditar nela mesma. Então, no momento que ela vai lá e entra por um passo a passo, por uma metodologia e consegue reverter aquilo ali, ela começa a perceber que na realidade ela tem muito mais condição de fazer o que quiser da vida dela. Pessoal, eu vou ler os comentários no final, para cada uma que tiver aqui eu vou responder, ok? Eu vou te dar um caso para exemplificar, eu acho que uma forma muito mais rápida. Eu tive uma aluna muito inteligente, uma pessoa extraordinária, uma pessoa focada, uma pessoa centrada, como se diz. Ela já estava tentando, a primeira vez que ela tentou tantas e tantas e tantas vezes que ela não conseguiu. O processo dela, o Renasce, acabou fechando e ela deu um tempo, achou que de repente pensou se ia voltar ou não, se tinha que fazer novamente o processo, até que ela decidiu voltar novamente a fazer o processo, abriu outro Renasce, gastou mais um balaio de dinheiro. Nesse meio tempo ela contratou várias e várias horas aulas para tentar ser aprovada, tentou de várias formas, de vários jeitos, e ela não conseguia ser aprovada de jeito nenhum. Ela já tinha feito de tudo, ela já tinha gastado com aulas práticas, ela já tinha trocado de autoescola, ela já tinha trocado de instrutor, ela já tinha trocado de cidade, já tinha trocado de veículo, ela já tinha treinado com o carro dela, já tinha feito miséria e nada ela tinha conseguido a aprovação. Até que depois de 8 reprovas, ela me viu através das redes sociais e aí na época eu estava abrindo uma turma. Então ela mandou um direct para mim, eu respondi automaticamente e aí eu disse para ela, olha, o que tu deve fazer? Tu já assistiu minhas lives? Ok, já assisti. Então, e deu resultado? Não consegui a minha aprovação. Então o que tem agora é tu voltar aí te tornar-se a minha aluna. Na verdade eu vou ver o que está travando na tua mente, que está te impedindo de chegar no resultado, no objetivo. E aí eu sei que a gente conversou a abrir a nova turma na segunda-feira, acho que a gente conversou na terça, ela tomou a decisão na quarta, ela entrou na plataforma na quinta, na sexta ela foi fazer a prova e saiu aprovada. Ela acabou tendo, dentro da plataforma, ela identificou que ela tinha algo na mente dela que estava travando ela emocionalmente, impedindo ela de ser aprovada. O que acontecia? Quando ela ia para o local da prova, ela esquecia às vezes um pisca, ela esquecia o freio de mão, ela esquecia de dar seta, ela esquecia, às vezes ela exagerava o pé no pedal e ela avançava, derrubava um cônico, ela já tinha feito de tudo quanto era erro possível. Então, no momento que ela mudou a mentalidade dela, a forma como ela pensava, ressignificou aquilo que estava acontecendo internamente dentro dela, ela conseguiu ir para a prova prática, no mesmo dia fazer a prova e já sair aprovada. Ela deu um depoimento extraordinário, sensacional, deve estar aqui nas minhas redes sociais. Mas o que eu quero te dizer com isso? Que no momento que ela percebeu que, e se ela continuasse fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, ela provavelmente teria o mesmo resultado que ela estava tendo, ou então ia chegar no momento que ela ia desistir, ou então, pior ainda, tem pessoas que de tanto reprovar, de tanto passar por esse processo, elas acabam adoecendo não só a mente, o psicológico, porque ela passa a desacreditar nela mesma, ela começa a ter uma baixa autoestima, ela começa a regredir, tanto que isso acaba afetando a habilidade, a capacidade dela física. Isso mesmo, porque imagina uma pessoa que passou por 2 Renasce, pagou na época mais de 120 aulas práticas e mesmo assim não conseguir ser aprovada. Imagina que a cada reprova como é que essa pessoa se sente. Ela disse no depoimento dela que ela se sentia
frustrada, ela se sentia para baixo, porque ela disse que como as pessoas chegavam até mim e perguntavam se eu tinha sido aprovado, e eu disse que ainda não. E aí imagina explicar isso para as pessoas, e as pessoas ainda diziam: mas como, fulana? Tu é a mais inteligente, tu é a pessoa mais focada, mais centrada, como que tu não conseguiu ser aprovada? E ela ainda dizia: pessoal, isso não é questão de habilidade, isso é questão de mentalidade. É alguma coisa na minha mente que está me travando, está me bloqueando. Foi aí que ela chegou até o passo a passo, a metodologia que eu criei para mudar a mentalidade dessas pessoas. Então hoje o que eu quero te dizer é o seguinte, com essa live, para te identificar aonde é que está o teu erro, o que está acontecendo contigo. A primeira coisa que eu quero que tu faça é que tu perceba. Hoje eu tive vários comentários no direct, conversei com várias pessoas e uma delas me disse o seguinte: ah, eu erro a baliza. Aí eu perguntei para ela: tá, mas tu erra a baliza sempre ou tu erra a baliza só no dia da prova? Primeiro ela disse para mim que era sempre. E aí eu disse: não, se tu erra a baliza sempre, é que tá te faltando a prática. Então, no momento que tu identificou isso, sabe onde é que está o problema, fica muito mais fácil procurar a solução, porque aí tu vai bater direto, vai martelar direto onde tem que ser. Não vai estar procurando, tu vai simplesmente trabalhar aquilo ali que tu precisa trabalhar dentro de ti. Agora, se no momento que tu foi lá, tu faz a baliza certinha, como a aluna que eu te disse que fazia em menos de 2 minutos, e só erra no dia da prova, isso é emocional. E não adianta tu tentar buscar algum significado, alguma explicação. É emocional. Talvez tu ainda não saiba como identificar isso, como trabalhar, como mudar, mas eu posso te garantir que isso é fundo emocional. E enquanto tu não achar a solução, não tratar isso dentro da tua mentalidade, vai ocasionar vários erros, um em cima do outro. E uma coisa bem pior, isso tu tá contando no dia da prova. Pior se um desses erros acontecesse num local de muito movimento, como numa BR, como no meio do trânsito movimentado, onde aquele fluxo de veículo é intenso e tu comete um erro, dá um branco, dá um esquecimento. Imagina o que pode acontecer. Deus me livre, não quero nem pensar nisso. Então, por isso que é bom, a primeira coisa que tu deve fazer aqui hoje, nessa live, é identificar o teu problema, a tua dificuldade de fundo, falta de prática, falta de habilidade, ou é de fundo emocional? Não, eu tenho certeza absoluta que eu já tenho prática, que eu já tenho habilidade, eu já dirijo, eu dirijo bem, eu faço tudo certinho no dia das aulas, normalmente, até às vezes algumas até dirigem mesmo sem não ter habilitação, e diariamente, nada contra, mas mesmo sendo errado, elas têm tudo isso, mas chega no dia da prova elas cometem erros pequenos, erros bobos, erros simples. Isso eu posso te garantir que é emocional. Então a pior coisa que tu pode fazer é, antes identificou o erro, continuar cometendo. Se eu sei que é de fundo emocional, não adianta. A pior coisa que tu pode fazer é tentar ir lá nos dias de prova, saiu da prova, reprovou, e já ir comprar mais pacotes de aula prática. Isso não te ajuda. A pior coisa que tu pode fazer é reprovar e achar que aquilo é a falta de habilidade, é a falta de prática. Porque se tu parar para analisar, uma pessoa que já reprovou mais de uma vez, ela tem as 20 horas aulas, que é a média que o Detran determina, isso é uma das partes, mais a prova, que é considerado um teste, então na verdade seria mais uma hora aula, e às vezes elas ainda gastam muito mais com aulas práticas. Então, se eu fiz uma coisa e não deu certo, eu tenho que mudar. A pior coisa que pode acontecer é tu persistir no erro. Por quê? Mais adiante eu vou te dizer por que isso é ruim. Bom, outra coisa, achar
que o erro é a falta de prática e persistir e gastar cada vez mais em pacotes de aula. No momento que tu percebeu que aquilo ali não está dando certo, que não está te aproximando do teu objetivo, ao contrário, está te afastando. Eu já vi várias alunas que, de tanto reprovar, elas acabaram adoecendo não só a mentalidade, mas o corpo físico. Tu olhava assim, parecia uma pessoa que tinha mais de 100 anos. O jeito dela andar, o jeito dela falar, o jeito dela se expressar, o jeito dela conversar, o jeito de respirar, a fisiologia dela era de uma pessoa doente. No momento que ela conseguiu ser aprovada, a fisiologia dela mudou, a mente dela mudou, a forma como ela se expressava, a forma como ela falava, é como se diz, mudou da água para o vinho. Então, presta bem atenção qual o erro que tu está cometendo para achar a solução. Outra coisa é tentar tratar tudo isso que eu te falei com aula prática. Não se trata emocional, algo de fundo emocional, com prática, com física, com fisiologia. Não, tu tem que aprender a identificar isso. Bom, se eu já gastei rios de dinheiro, já reprovei várias vezes, faço tudo certinho no dia a dia, às vezes até fora, e só erro no dia da prova prática, isso é fundo emocional. Identifiquei, o que eu tenho que fazer? Buscar ajuda. Mas não é qualquer pessoa. O que acontece é o seguinte: eu vi em grupos desses de perder o medo de dirigir, grupo para ajudar as pessoas a ser aprovada, que tem vários no Facebook. Até alguns eu faço parte, eu vou lá, eu olho, eu vejo quando dá para ajudar, eu ajudo. Mas eu vejo pessoas reclamando ali, falando que foram num psicólogo, foram num terapeuta, foram num hipnólogo e não deu resultado. Sabe por que não deu resultado? Eu vou te falar mais adiante. Porque não é qualquer profissional que vai tratar isso, não é qualquer profissional que aprendeu a identificar. Se tu procurar qualquer profissional, tu vai ter qualquer resultado. É a mesma coisa, se eu quero melhorar alguma coisa na minha vida, na minha saúde, por exemplo, eu tenho um problema na cabeça. Adianta eu procurar um médico, um clínico geral, um cardiologista? Adianta eu procurar um médico para pé, um ortopédico? Não. Ou um dentista? Claro que não. Porque na verdade eu tenho que procurar alguma coisa que é especialista naquela área. Então essa é uma coisa muito importante que tu deve fazer. Outra coisa, o que eu devo fazer então? De tudo que tu me disse aí, o que eu devo fazer? Primeira coisa, identificar o problema. Como assim identificar o problema? Saber se de tudo que eu te falei aqui, te expliquei, quando tu reprova, é falta de habilidade ou é falta de controle emocional? No momento que tu identificou somente isso, tu já tem 50% de chance de ir para a próxima prova prática e já ser aprovada. Claro que também não adianta só identificar, tem que procurar resolver, tratar, ok? Mas isso já é meio caminho andado. É mais fácil, por exemplo, se eu identifiquei aonde eu estou errando, para poder achar ajuda, para poder melhorar aquele erro, corrigir aquele erro. A segunda coisa, tu tem que mudar a tua mentalidade. Hoje a maioria das pessoas, eu percebo que elas estão presas ainda na mentalidade de achar que o método antigo de tentativa e erro vai ajudar, vai solucionar. Como assim? Na verdade é aquela pessoa que foi lá, reprovou, já saiu dali, foi para a autoescola, marcou o reteste, marcou novos pacotes de aula prática. E aí ela vai lá, faz as aulas práticas, volta de novo, faz a prova, reprova, já vai de novo para a autoescola, já compra novos pacotes de aula prática, marca o reteste, faz de novo e reprova. Isso é a pior coisa que tu pode fazer. Isso é o método antigo, isso já não adianta mais, não funciona. Como que tu pode garantir isso? Como que tu pode dizer isso? É simples, é só pegar as pesquisas
de aprovação, a média hoje nacional de reprovação é 70%. A cada 10 pessoas, incluindo homens e mulheres, não é só as mulheres, homens e mulheres, a cada 10 que vão fazer a prova prática, 7 reprovam. Isso mesmo, 7 reprovam. Então é muito importante que tu mude. O jeito que estão fazendo não está dando certo. Então como a gente muda isso? Mudando a forma como a gente pensa. Se tu parar para perceber quem é que comanda o nosso corpo, quem é que comanda nossas emoções, nosso sentimento, quando a gente tem fome, quando a gente tem frio, quando a gente está com calor, quando a gente está engripado, quando a gente tem alguma dor de cabeça, quando a gente tem algo errado, é a nossa mente, é o nosso cérebro. Então adianta eu tentar trabalhar com as minhas pernas? Adianta eu tentar trabalhar com as minhas mãos? Não, porque quem comanda tudo isso está aqui, ó. Então aonde tu tem que tratar? Aqui na mentalidade. Tu sabe que quando dá aqueles erros, aqueles pequenos errinhos fáceis assim, bobos, é o nosso sistema nervoso automático. Como isso? Na realidade nós já vem dentro de nós várias, como se diz, ferramentas para nos proteger, para nos ajudar. Quando tu tem um susto, um sobressalto, o teu sistema nervoso automático, ele entra em ação. Para te proteger, ele vai causar vários sintomas. Um dos sintomas que acontece no momento que tu tem um sobressalto, um susto, um impacto, um abalo emocional, às vezes muito rápido, a tendência é o teu cérebro já gerar uma química que vai esparramar pelo teu corpo. Como assim? Por exemplo, geralmente quando tu tá com muita raiva de algo que aconteceu, que te deixou brava, furiosa, o teu cérebro vai mandar para a extremidade das mãos sangue, vai bombear muito sangue, o teu coração vai... porque ele está bombeando muito sangue para as terminações, para a ponta dos dedos, para as pernas. Quando tu tem muito medo, um medo excessivo, vai mais sangue para os pés do que para as mãos. Por quê? Porque o teu instinto te está tentando fazer com que, indo sangue para as pernas, tu consiga correr muito mais rápido. Isso foi criado lá na época das cavernas, para a gente se proteger daqueles animais, das feras, para a gente poder fugir, poder ou lutar. É por isso que existe, o nosso cérebro ele vai reagir de duas formas, ou ele vai lutar ou ele vai fugir. Então por isso que o sangue vai direto para as pernas. Sabe quando tem aqueles movimentos involuntários? Foi o teu sistema nervoso automático atuando diretamente nas tuas pernas. Por isso que as tuas pernas começam a tremer e tem aquela tremedeira, tem pessoas que não têm controle, mas está tudo aqui, ó. É aqui que a gente deve tratar. Não adianta tu olhar para a tua perna e a perna está tremendo. Se tu não mudar aqui, ela vai continuar tremendo igual. E é isso que tu tem que mudar, é isso que tu tem que perceber. Mudança de mentalidade. Outra coisa, emocional, tem que aprender a controlar. Enquanto tu não aprender a controlar o teu emocional, tu não vai conseguir ser aprovada. Outra coisa, mesmo se tu consiga ser aprovada, dê a sorte de conseguir ser aprovada, tu provavelmente não vai dirigir depois. O que acontece hoje, tem muitas pessoas que conseguiram a sua aprovação, deram sorte, ou por algum fato que mudou, mas elas não conseguem dirigir. Eu já tratei alunas que tinham já mudado a sua habilitação, renovado a habilitação pela segunda vez e nunca tinham dirigido depois de aprovada. Tinha um carro zero na garagem e não dirigia, porque ela não aprendeu a controlar o emocional dela quando ela mais precisava, que foi antes mesmo de tirar a CNH dela. Então agora é o melhor momento para te aprender isso, a identificar, a mudar a tua mentalidade, a aprender a controlar o teu emocional. E outra coisa, procurar alguém especializado na área para te ajudar, porque quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais rápido é o teu resultado. E por que eu vou dizer, por que eu faço isso? Quando eu comecei, eu percebi há 12 anos atrás que as pessoas elas travavam, elas erravam, reprovavam, porque na realidade
elas não tinham o controle emocional. Eu via pessoas com excelentes habilidades no dia a dia, no dia da prova prática de direção, mas chegava no dia da prova, elas reprovavam. Eu percebia, mas como? Essa pessoa, eu vi ela dirigindo bem ontem, excelente, sensacional, hoje ela erra tudo, parece pior do que um principiante, pior do que uma criança, faz coisa que nem criança faz. Aí eu percebi aonde que ela estava com a mentalidade dela, o que ela estava pensando. Sabe como que eu cheguei a essa conclusão? Eu ia para os locais de prova e começava a analisar, observar, ver o que as pessoas faziam na mente delas, como ela se portava em fisiologia, como ela pensava, a forma como ela respirava, a forma como ela olhava para os outros. Só de prestar atenção numa pessoa e tentar entender o que ela está fazendo, a gente consegue ver, ler muita coisa. Eu via pessoas, o que elas faziam que dava certo na hora da prova, o que elas faziam que dava errado no final. E eu sempre que tinha oportunidade, lá mesmo no local da prova, eu entrevistava as pessoas quando elas saíram da prova, tanto as que eram aprovadas, tanto as que eram reprovadas. Com isso eu aprendi demais, porque eu percebia como que aquela pessoa estava, o que estava ocasionando na mente dela, o que estava passando na mente dela no momento que ela estava fazendo a prova. E eu conseguia identificar isso e via quem tinha mais resultado, o que aquela pessoa fazia. E eu entrevistei não uma nem duas, entrevistei centenas, milhares de pessoas, e isso foi me trazendo um conhecimento extraordinário. Então, por que a diferença de não pegar qualquer profissional? Porque na verdade é raro aquela pessoa que vai ter um tempo de ir para o local da prova, de ver, perceber, de analisar, de pesquisar. E outra coisa legal que eu fazia, toda vez que eu tinha a oportunidade de testar essas mesmas técnicas, essas mesmas ferramentas lá no local da prova, eu fazia. Eu fiz cada coisa lá sensacional. Tem cada história que eu aprendi no local da prova que eu lembro até hoje e eu me orgulho, porque eu ajudei várias centenas de pessoas no local da prova. Pessoas que tinham, não, mas foi uma pessoa que deu sorte. Não, pessoas que tinham reprovado 16 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Pessoas que realmente já, se deixasse por elas, elas iam continuar fazendo os mesmos erros, da mesma forma, do mesmo jeito. E lá mesmo no local da prova eu conseguia mudar a mentalidade delas. Agora eu vou ler os comentários aqui. Vou começar pelo final, que tem bastante gente aqui, e depois eu vou... Opa. Não, tá cheio, bastante. Parabéns, obrigado às alunas que estão aí. Adriana, solicitação, não, ok, tô lendo os comentários aqui, pessoal. Falta de controle emocional, é isso aí, no momento que tu identificou, fica muito mais fácil de tu achar a solução. Essa é uma parte muito legal. Boa noite, boa noite. Eu tenho um comentário aqui. Tem um bem grande aqui da Daniela Paiva. Eu quero tanto que quando chega o dia eu quero fazer logo e terminar. Logo tenho esse branco. Primeiro teste reprovei porque esqueci do freio de mão levantado. Segundo teste, falta de atenção. Eu esqueci o olhar para sair. Daniela, uma coisa que tu falou aqui que é sensacional. Geralmente quando a pessoa não está preparada psicologicamente, ela quer entrar num teste e ela quer acabar aquilo o mais rápido possível, mas com isso ela está gerando dentro dela um sentimento muito grande de ansiedade, de estresse, de nervosismo, de medo, e aquilo acaba se tornando uma panela de pressão e ele vai estourar justamente no momento que tu mais precisa. Então a primeira coisa que tu tem que fazer é relaxar, tranquilizar, pensar. Quando tem pessoas que geram essa ansiedade que tu acaba gerando no local da prova, porque se tu olhar nitidamente é uma ansiedade, é excesso de futuro, é aquela pessoa que quer que acabe o mais rápido possível, ela com isso está gerando um sentimento ruim, uma emoção negativa. Mas uma dica que eu poderia te dar aqui, tanto para ti ou para aquelas pessoas que vão fazer a prova e estão pensando no que pode dar errado e ela se sente mal,
algumas uma semana antes, algumas uns dias antes ou um dia antes da prova, é pensar, começar a pensar naquilo já terminado. Pensar no momento depois que aquilo acabou, que eu tenho certeza que esse excesso de futuro, essa ansiedade, ela vai diminuir à medida que tu for trabalhando isso dentro da tua mente. Na realidade, a gente acaba focando muito naquilo que a gente não quer, a gente acaba, quer queira, quer não, atraindo aquilo para si e tendo mais daquilo. Então, para de pensar. Essa dica sinceramente é sensacional. Eu já tratei pessoas ansiosas só fazendo com que elas pensassem um momento depois daquele fato ter acontecido. Aí tu já começa a parar e perceber, pô, realmente faz sentido. Eu já não tenho mais aquele sentimento, aquela sensação, eu já não sinto mais isso dentro de mim. Algumas pessoas diziam para mim, parece que tem uma dor na boca do estômago, eu sinto uma sensação ruim. Então, começa a pensar um momento depois, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Mas é claro, depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão precisar exercitar, tratar, trabalhar a prática. É isso que vai trazer a perfeição, não só em qualquer coisa que tu for fazer na tua vida, mas na mente também. Não adianta só eu pensar, eu estou com uma sensação ruim, amanhã é a minha prova, e já vem vindo aquele sentimento, aquela emoção, eu só vou pensar um momento depois. Não, vai para a prática, pensando, não, imagina um momento depois, como eu estaria sentindo, o que eu estaria vendo, o que eu estaria ouvindo. Com isso eu tenho certeza que o sentimento vai mudar, ok? Só o fato das vezes a gente analisar aquilo que a gente está sentindo, a gente já consegue mudar esse sentimento, essa emoção. O meu fundo emocional provavelmente é Rósia Zevedo. Fundo emocional certamente Renata Mota, é isso aí. Show. A cada reprova realmente me sinto uma pessoa incapaz. Fico desacreditada, mas não vou desistir. Saiba, sou capaz, só preciso controlar o meu emocional. Então, Verônica Rodrigues, tu está no melhor local, no melhor perfil para tratar e controlar isso. Eu vou fazer cada vez mais live, cada vez mais conteúdo para te ajudar. Às vezes tu só precisa ter essa percepção que eu estou trazendo aqui hoje, essa ideia que isso vai ajudar a mudar a tua mentalidade e a forma como tu te sente. Mas o que eu disse tudo aqui, olha o que está aqui, coloca em prática, anota os pontos principais. Às vezes a gente assiste uma live inteira e aquela live não fez sentido nenhum, não trouxe nenhuma explicação, não trouxe nenhum resultado. Mas às vezes uma única palavra que está dentro daquela live, ela faz um sentido, e aquilo é onde a gente tem que trabalhar, aonde a gente tem que tratar. Anotar aquilo ali, colocar em prática, já vai mudar o teu resultado. Por que eu te garanto isso? Eu te digo isso porque já foi assim comigo várias vezes. Às vezes a gente entra numa live casual, sem ter uma intenção, sem ter um desejo, sem ter um objetivo. Mas no momento que tu assistir essa live, novamente se puder, coloca um caderninho, pega uma caneta e começa a anotar os pontos que fizeram sentido para ti. Eu tenho certeza absoluta que o teu aproveitamento vai ser muito maior, não só em teoria, mas também em prática, porque às vezes um pequeno detalhezinho faz uma grande diferença lá na frente, ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Daniela Paiva, me diz assim, você é tão calma, não parece ser nervosa. Na verdade, o nervosismo não é o que acontece externamente ou como a gente representa, é o nosso mundo interior que está contando. Eu já vi pessoas simplesmente ou externamente, tu olhar aquela pessoa está tranquila, o corpo dela, o rosto dela não tem nenhuma deformidade, não apresenta nenhum sinal de estresse, de nervosismo, de ansiedade, mas internamente ela está se remoendo por dentro, ela está sentindo uma sensação, ou então quer ver um nervosismo extremo, um estresse extremo, é aquela pessoa que trava. O que acontece quando tu tem um choque, uma surpresa muito grande?
teus músculos se contraem, teus nervos, eles se retraem tanto que eles acabam travando e aquilo ali acaba te prejudicando. Externamente a pessoa está bem, está tranquila, mas internamente os músculos, os nervos, está travado. Então, eu acredito mais no interno do que no externo. O externo, às vezes as pessoas acabam externalizando algo que não é verdade, mas o interno não tem como tu mentir, não tem como tu esconder. Elizabeth, mas não vou desistir, eu sei que fico nervosa. Na verdade, tu vai aprender comigo na sequência dessas lives que tu vai como controlar esse nervosismo. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou pegar aqui a Roseli Azevedo. Eu sou de Mariana, Minas Gerais. Fiz 2 bancas há 10 anos e no dia 30 de junho deste ano fiz a minha 3ª banca. Passei na baliza e reprovei na rua. Vou tentar mais uma vez, se eu reprovar, provavelmente. Na verdade, eu já te digo o seguinte, eu tenho uma aluna, Rosenilda, que é daí também. Rose Azevedo. Na verdade, eu posso te garantir o seguinte, se sou tu, eu já nem vou fazer essa prova. Sabe por quê? Porque se tu já está dizendo para ti que provavelmente vai reprovar, tu já está colocando uma dúvida, uma sementinha que não vai dar certo. Então, sinceramente, tu já perdeu antes mesmo de ir. É a mesma coisa aquela pessoa que diz assim, eu vou tentar. Ela não tem força na forma como ela fala, na forma como ela se expressa e provavelmente ela não vai usar nem a metade da capacidade, a habilidade da prática que ela tem. Porque na verdade ela vai lá com o intuito de, eu vou tentar. O nosso cérebro, quando a gente diz assim, eu vou tentar, se der certo, deu. Se não der, pelo menos eu tentei. Imagina uma pessoa que diz assim, a pessoa provavelmente não vai nem com 10% da capacidade que ela tem. No momento que tu muda, cria uma convicção, cria uma mentalidade de que aquilo é possível, mas não olhando pelo lado que tu está vendo, olhando pela forma como tu está vendo. Na verdade, eu acredito que se tu já fez 2 bancas, que nem tu falou, 2 bancas deve ser 2 Renache, 2 processos. Tu já teve várias e várias reprovas, tu já teve várias e várias aulas. Se tu olhar por esse lado, tu é uma pessoa que está cada vez melhor ou cada vez pior? Eu acredito sinceramente que tu está cada vez melhor, só que tu está focando na tua mentalidade nas vezes que tu reprovou, em vez de mostrar para ti mesmo que toda vez que tu foi lá e reprovou, tu te tornou cada vez melhor, tu te tornou cada vez mais capacitado, tu tem um entendimento diferente a respeito daquilo ali, tu foi, quer queira, quer não, melhorando. Mas como assim se eu reprovei, eu não melhorei? Então pensa de uma forma diferente. Imagina uma pessoa que, mesmo não querendo aprender, ela foi lá e fez aquilo que ela não queria aprender uma vez. Ela fez 2, fez 3, fez 4, fez 5, fez 6, fez 20 vezes a mesma coisa, que é a média que o Detran determina de horas-aulas. Tu fez 20 horas-aulas. Imagina, tu repetiu uma coisa 20 vezes. Não deu certo, tu foi lá e fez uma prova, reprovou naquela prova 21 vezes. Não satisfeito, tu contratou provavelmente mais algumas aulas, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vi alunas que passaram de mais de 120 horas aulas, sem contar as 20 horas do Detran, sem contar as provas, sem contar as reprovação. Imagina uma pessoa que fez esse tanto de hora aula. Essa pessoa, ela quer queira, quer não, ela fez 120 vezes a mesma coisa. Mesmo que essa pessoa dissesse, eu não quis aprender, eu não quero aprender nada, ela aprendeu. Porque o que é hoje, pelo método antigo, o aprendizado? É repetição, repetição. Quando tu repete uma coisa várias e várias vezes, mesmo que tu não queira, tu está aprendendo. Isso entra no teu cérebro como um piloto automático. Todas as vezes que tu foi lá, mesmo não dando o resultado que tu esperava, tu está aprendendo. Quando tu perceber isso, olha a capacidade, como que tu vai estar te sentindo, como tu vai estar te vendo, como tu vai estar olhando para ti. No momento que tu faz isso, isso é mudança de mentalidade.
Tá me entendendo? Então olha com outros olhos a capacidade que tu tem. E uma coisa eu posso garantir, aquela pessoa que reprovou no mínimo uma vez, quanto mais vezes tu reprovou, mais capacidade tu tem de ser aprovada. Só falta mudar uma coisinha aí na tua mente para tu chegar ao resultado. Verônica Rodrigues, ok, boa noite. Comecei a fazer aula de moto, mas estou com muito medo de não conseguir. Na verdade, o medo, Raquelme, o medo tu só vai vencer ele quando tu enfrentar. E no momento que tu enfrentou, tu sabe o que tu tem que melhorar, o que tu tem que evoluir, o que tu tem que progredir. Na verdade, que nem se diz muito que medo não é a ausência de coragem. Não é isso. Medo é a má administração do mesmo. No momento que tu aprendeu a administrar o medo, fica muito mais fácil tu desenvolver coragem, ok? Espero que tenha feito sentido. O valor do reteste é muito caro. Caro é tu investir o que tu já investiu e não conseguir o resultado que tu espera. Ou então, pior ainda, é tu desistir, às vezes, por não ter feito do jeito certo, por não ter usado uma metodologia que te levasse mais próximo do teu resultado, por ter não aprendido, por ter não ter persistido. Eu acho que caro é tu desistir. Esse eu acho que é a coisa pior que tem, porque se no momento que a gente desiste, tudo que a gente já gastou, tudo que a gente já investiu, seria como se a gente tivesse ido no vaso lá e dado descarga. E eu tenho certeza absoluta que eu posso te garantir, eu não sei quantas vezes tu reprovou, eu não sei quantas aulas tu já fez, eu não sei que parte do processo tu está, mas eu posso te garantir aqui de coração que se no momento que tu persistir, tu vai conseguir. E ainda mais vendo, assistindo o conteúdo que eu estou colocando aqui, que eu vou continuar colocando aqui e cada vez mais. Porque toda vez que a gente cria uma turma de alunas novas, a gente para, a gente analisa, a gente pesquisa, a gente vê o que pode fazer para melhorar para que elas consigam ser aprovadas. Tanto que a gente está melhorando cada vez mais, que agora da última turma tivemos... acho que já 10 alunas que já saíram aprovadas, entraram agora mês passado, eu acho que não sei, já faz 30 dias, já faz da última turma, e já tivemos mais de 10 aprovadas. Isso é sensacional. Para mim, a gente está toda hora buscando forma de ajudar, de evoluir, e é isso que a gente tem que fazer sempre, ok? Pessoal, eu vou ter que parar por aqui, que eu já estou esgotando já o meu tempo. E eu tenho que trabalhar, ainda tenho que atender, se o tempo me deixar, é claro. Então, quem está aí agora, eu vou pedir um favor. Outra coisa muito importante, semana que vem eu vou fazer mais uma live, sempre às 8 horas. Se o tempo me permitir, é claro, ele vai, semana que vem vai estar melhor. Semana que vem eu vou falar de algo que é imprescindível, muito importante para quem quer ter a sua aprovação. Tu precisa de duas coisas para chegar na tua aprovação. Eu vou falar a respeito delas semana que vem, então é muito importante que tu assista, ok? Cada live a partir de agora, uma vai complementar a outra, vai ajudar para que tu chegue no nível. Qual é o meu objetivo, minha missão de vida? É levar o maior número de mulheres possíveis à próxima prova e que elas já saiam aprovadas. Eu não quero criar dependência, eu não quero criar nada disso. Eu quero te mostrar um caminho, uma forma, um jeito de tu chegar no teu objetivo muito mais rápido, de uma forma muito mais fácil. Essa é a minha missão de vida. Para mim completar ela, o que eu quero que tu faça? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no perfil, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva na página do Facebook. Tem dúvida, coloca lá, chama no direct, convida mais mulheres que estão na mesma situação que tu, resume, anota, tira a dúvida. Com isso eu tenho certeza absoluta que junto a gente vai aumentar o nível de aprovação no país inteiro, ok?
Essa é a minha missão de vida. Para isso, eu conto com a tua ajuda e espero que tu te comprometa comigo, assim como eu estou me comprometendo contigo, cada dia mais, fazer mais conteúdo, trazer mais, e coisas que o que eu te digo aqui não são coisas que eu imaginei, que eu tirei da mente, não, são coisas que eu testei e apliquei no dia a dia, no local de prova, ok? Então, deixa aí um comentário o que tu achou, que valeu a pena, se gostou, se não gostou dessa live. Ok? Boa noite, obrigado pela presença e deixa aí um comentário aí se valeu a pena para ti ou não, se te ajudou, qual foi a parte mais importante daqui hoje que tu leva de aprendizado. Ok? Então te vejo semana que vem. Na live que vai falar sobre das duas coisas mais essenciais para quem vai fazer a prova prática de direção, para que tu consiga assistir, já colocar em prática e já ir para a próxima prova e já sair aprovado. Obrigado mais uma vez pela presença, um grande abraço, um grande beijo no coração e uma boa semana para nós. Até mais.